3, 2, 1. A paz do Senhor, irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui palestrando nesse evento maravilhoso. Agradecer ao pastor André Moreira, que fez o convite, e aí reconhecendo o nosso trabalho da EBD, que a gente está fazendo há um bom tempo, né? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Herberson Rodrigues Pinheiro dos Santos. Eu sou membro da Assembleia de Deus, da cidade de Marabá. Depois eu mudei para Belém do Pará, comecei a congregar na Igreja Batista Missionária da Amazônia, lá, na Igreja Pentecostal, lá de Belém. E agora, na pandemia, eu retornei para Marabá, estou nesse vai e vem aqui. Mas a gente está aqui fazendo a obra de Deus, né, pela graça de Deus, e temos trabalhado aí com a Escola Bíblica Dominical, né? Desde 2016, eu fundei um site chamado EBD em Foco. A gente tem postado conteúdo, subsídio, voltado aí realmente para quem quer ministrar uma aula de excelência, para professores da EBD que querem saber mais sobre a palavra de Deus e ministrar uma boa aula. E nesse período que a gente começou a postar slides, começou a postar subsídio, eu percebi que assim, não basta o professor da EBD ele ter recursos, ele ter um slide bacana, ele ter livros para estudar, vários subsídios, vídeo, PDFs, se ele não consegue transmitir esse conteúdo com qualidade na EBD. Então, você ter um recurso didático de excelência, como a gente fala do slide, né? Pode ser o slide, pode ser um quadro, pode ser qualquer outro recurso. Tá? Eu vou falar de forma bem geral aqui. Mas se você não consegue usar a ferramenta da forma correta e ter uma didática boa, não vale muito, tá? Não tem muito valor. É a mesma coisa de me entregar uma ferramenta que eu nunca usei, nunca, né, trabalhei. Me entregar um motosserra, um serrote para serrar uma madeira. Né, a ferramenta pode ser da melhor marca possível, mas o trabalhador não foi treinado para isso, então não serve. Então, a mesma coisa vale para o ensino e para a pregação. Se você tem boas ferramentas, mas você não foi treinado para usá-las, você acaba não fazendo um bom trabalho. E aí, foi aí que surgiu no EBD em Foco a ideia de criar uma metodologia para ensinar professores da EBD a ministrar uma aula de excelência. Essa metodologia, para que ela fosse um pouco mais simplificada, eu chamei dos 4 Cs da educação cristã, que é o primeiro C, conhecimento bíblico, segundo C, conhecimento das doutrinas, terceiro C, conhecimento do assunto, e quarto C, conhecimento de didática. Nesse caso aqui, como é uma palestra em torno de 1 hora, eu não posso falar dos 4 Cs, não vai dar para falar dos 4 Cs, até mesmo porque eu já fiz isso uma vez e não ficou legal, porque fica muito superficial. Né? Eu falo dos 4 Cs de forma superficial e depois a pessoa sai assim, como que eu aplico isso? Por esse motivo, eu resolvi pegar uma parte do quarto C, que é o conhecimento de didática. Tá? Então, eu fui para o quarto C. Então, só recapitulando, conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Então, você junta tudo isso, você vai lá e ministra uma aula de excelência na EBD. Só que eu vou focar aqui na didática, tá? E depois, se você quiser conhecer mais sobre o conteúdo, você pode entrar em contato comigo ou entrar no site ebdenfoco.com, que lá você vai ver um conteúdo mais completo, né? Aqui vai ser bom por quê? Porque eu vou focar numa parte específica, vou explorar essa parte de forma mais profunda e no final você vai poder tirar dúvidas. Então, o fato de ser aqui ao vivo vai lhe ajudar nessa parte de dúvidas. Eu vou só explicar aqui também que quando eu começar aqui com o slide, pode parecer um pouco complicado no começo. Você pode achar assim, isso é um pouco chato, porque entra na parte de teoria da educação, aprendizagem, estilos de aprendizagem, mas no final a gente vai fazer uma aplicação. No final não, do meio para o fim, nós vamos fazer uma aplicação simulando uma aula prática e aí você vai entender bem o assunto. Tá? É um assunto que não é um assunto muito complicado, mas exige um pouco de atenção para você entender a ideia. Então, quando a gente fala de estilos de aprendizagem, tem muita coisa errada sendo falada por aí. Tá? A pessoa fala muito assim, estilo de aprendizagem é muito associado assim, é o visual, é o auditivo, é o cinético. Não é bem isso, tá? Talvez tenha alguns teóricos alguns teóricos da educação que trabalham com esse estilo de aprendizagem aí. Mas o estilo de aprendizagem que eu vou apresentar aqui é de uma teoria de educação criada por um
camarada chamado Kolbe, é muito estudado na pedagogia e é algo bem fundamentado cientificamente falando. Tá? Então, tem livros, artigos em inglês publicados nessa área. Você pode pesquisar depois estilos de aprendizagem de Kolbe. Eu vou mostrar direitinho aqui no slide. Então, a ideia é pegar algo realmente fundamental na educação geral e trazer essa teoria para a escola bíblica dominical e como que você pode ensinar a palavra de Deus usando pelo menos o conceito de estilo de aprendizagem. Tá? A ideia aqui é trazer este conceito. Aqui está aparecendo uma imagem, uma mensagem na tela, diz que minha internet está instável. Se ficar ruim, vocês me avisam aí. A gente pode tentar aqui dar uma melhorada. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu vou colocar minha tela aqui. Tá todo mundo vendo a tela aí? Acredito que sim, né? Tá. Então, vamos lá. Eu vou só diminuir aqui o coisinha, colocar aqui para o canto. Vamos lá. Eu fiz esse slide, depois, como acontece nas outras palestras, o pastor sempre compartilha com vocês, eu vou passar depois e vocês vão ter esse slide para estudar com mais calma, tá? Pode ser que eu passe alguma coisa rápido, você pode achar, não, passou rápido, não copiei, não li, mas não se preocupe, você vai ter esse slide depois, não se preocupe. Então, vamos começar aqui falando de aprendizagem, tá? Então, a aprendizagem, segundo... Assim, tem vários teóricos da educação que vão definir aprendizagem, vai ter várias definições, mas eu vou colocar a definição de Kolbe aqui, como eu falei. A aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência. Então, o Kolbe, no seu livro de 1984, ele vai dar essa definição de aprendizagem. Então, um processo no qual o conhecimento ele é criado. Então, o conhecimento ele não vem de forma automatizada, ele é criado, ele é desenvolvido, e é através da transformação da experiência. Então, sempre que tem uma definição de aprendizagem, tem a palavra transformação, porque a ideia é levar de um ponto A até um ponto B, então tem uma transformação, e essa transformação é por meio da experiência, da experimentação, de algo prático. Tá? Então, aqui, Kolbe ele vai trazer a aprendizagem para esse contexto de transformação baseado na experiência. A aprendizagem está relacionada à transformação, mudança. Isso é algo que a gente tem que entender. Todo tipo de ensino só pode ser considerado válido se trazer transformação. Então, quando você ensina algo para alguém, você espera que aquela pessoa seja transformada por esse ensino. Se você ensina sobre oração, o que você espera? Que o seu aluno vá orar, que ele aprenda mais sobre oração, que ele coloque em prática a oração. Se você ensina sobre evangelismo, a ideia é que o seu aluno que não evangeliza comece a evangelizar. Se você ensina sobre o testemunho que o cristão tem que dar, né, da sua fé, a ideia é que esse aluno saia da sala de aula ou saia da sua pregação no domingo, pode ser também, com aquela convicção de que ele tem a salvação em Cristo Jesus e que agora ele vai testemunhar Cristo no trabalho, na escola, onde ele for. Então, tem que ter uma transformação. Então, tinha um antes e o depois, tá? Sempre tem isso. Você observar bem a imagem aí, né, essa imagem reflete dois momentos diferentes. Então, pode ser um momento implica, né, a imagem implica numa certa transformação de algo ruim para algo muito melhor. O professor da EBD tem que estar preparado para levar o seu aluno um ensino transformador. Então, essa questão da preparação ela é muito importante. O principal propósito da educação cristã é moldar Cristo na vida dos alunos. Então, a ideia da educação cristã é que os alunos, os seus ouvintes, as pessoas que estão lhe ouvindo, elas possam entender que elas têm que viver como Cristo viveu. Tá? Elas têm que se comportar como Cristo se comportou. Então, moldar Cristo na vida dos alunos é o propósito geral da educação cristã. No seu estilo, né, só corrigindo, no seu estudo sobre aprendizagem, Kolbe ele fala de estilos de aprendizagem. Tá? Então, eu não vou ler o texto por completo aqui, mas existe algo que é chamado do ciclo da aprendizagem que implica nos estilos de aprendizagem. Então, nós vamos falar aqui o seguinte, que Kolbe ele coloca as seguintes dimensões, né, da aprendizagem. A primeira dimensão seria uma experiência concreta, aprender através dos sentimentos e do uso dos sentidos. Tá? Então, alguém que tem uma experiência concreta com algo que ele está ali se envolvendo para aprender, ele vai cheirar, ele vai tocar, ele vai ver, ele envolve tudo isso, tá? Então, é uma experiência concreta com o objeto que está sendo ensinado. Vou colocar objeto, mas pode ser um assunto, qualquer coisa. Observação reflexiva, aprender observando. Aquele aluno que aprende só observando.
Conceito compreende o uso da lógica e das ideias. Da lógica e das ideias. Experimentação ativa, aprender fazendo. A aprendizagem, nessa etapa, toma uma forma ativa. Tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa vai aprender fazendo. Não se preocupe em decorar esses passos. Daqui a pouco eu vou mostrar mais na frente algo bem fácil de decorar mesmo, que você vai... Eu vou até falar, anota aí que é isso aí que você precisa, tá? Não se preocupe, que eu tenho que falar dessa parte teórica, por mais que ela seja um pouco chata, mas a gente tem que falar. Então, de acordo com Kolbe, a experiência concreta é totalmente contrária à conceituação abstrata. Então, a gente olha na figura aqui o ciclo de aprendizagem dele. Tá? Então, tem experiência concreta, agir, conceito abstrato. Tá? Um contrário ao outro. Então, o aluno ele aprende através da experiência concreta, ele transforma aquilo que ele aprendeu em algo prático através dos conceitos abstratos, conceituação abstrata. E, por outro lado, a gente tem esses dois lados aqui, a observação reflexiva com a experimentação ativa. Então, o aluno ele pode aprender através da observação reflexiva e transformar isso numa experimentação ativa. Vamos ver isso de forma mais detalhada aqui. Fica assim, o que são os estilos de aprendizagem de acordo com Kolbe? Ele colocou uma notação que não é muito comum, mas a gente vai ver ela primeiro para depois ver uma notação um pouco mais fácil de decorar. Então, quando o aluno ele tem uma experiência concreta e uma experimentação ativa, ele aprende com esses dois aqui, ele tem uma experiência concreta com aquilo que foi ensinado com ele, e ele pega essa experiência concreta e coloca ela na prática, algo ativo, uma experimentação ativa. Ele faz realmente algo prático para saber se aquilo que ele aprendeu realmente funciona. Ele é chamado de acomodador. O aluno que tem uma experiência concreta com observação reflexiva, ele é divergente. Então, ele teve uma experiência concreta com um tato, com paladar, com visual, com aquele objeto que ele está estudando, e depois ele colocou isso em prática através de uma observação reflexiva, então ele é chamado de divergente. Assim vai o conceituação abstrata com a experimentação ativa, que é o convergente, e a conceituação abstrata com observação reflexiva, que é o assimilador. O que você pode tirar de início aqui? Que esse aluno aqui, experiência concreta com experimentação ativa, que é o acomodador, ele é aquele mais ativo, ele quer aprender de uma forma mais dinâmica, através de coisas dinâmicas em sala de aula, algo concreto, e depois que ele aprende, ele quer sair colocando isso em prática mesmo. Tá? Se você ensina sobre amor ao próximo, ele já quer fazer distribuição de cesta básica, visitar um doente, ir para o hospital, então ele é ativo em todos os aspectos. Pelo contrário, o contrário dele seria o que aprende através de uma conceituação abstrata e uma observação reflexiva, que é chamado de assimilador. Então, esse é o contrário do acomodador, o assimilador. Então, ele aprende de uma forma mais tradicional, observando, refletindo, analisando. Ele não é muito da prática logo assim de imediato. Tá? Então, de início, eu só quero que você entenda isso, que os estilos de aprendizagem aqui, de acordo com Kolbe, está relacionado a essa questão aqui da experiência concreta, experimentação ativa, que é a maneira que o aluno recebe e coloca em prática. Vamos ver isso de forma mais detalhada. Tá? Eu vou falando a mesma coisa de várias formas diferentes para você entender. Um aluno que procura compreender a experiência por uma experimentação concreta e transformar essa experiência em algo significativo e usável através da observação reflexiva é chamado de divergente. Então, quando você soma os dois, experimentação concreta com observação reflexiva, ele é o divergente. Experimentação concreta, algo prático, concreto, que ele pega, que ele consegue palpar, ver. Mas a observação reflexiva. Então, ele transforma isso em algo usável, algo prático para ele através da observação reflexiva, o divergente. Aí, mais uma vez, conceituação abstrata mais observação reflexiva é o assimilador. Esse aqui ele é abstrato em todos os aspectos, reflexivo, aquele cara mais fechado, não interage muito com muita gente ali, ele é mais na dele, é um assimilador. Conceituação abstrata mais experimentação ativa, tá? Então, ele aprende através da conceituação abstrata, algo muito abstrato ele consegue compreender, mas ele precisa colocar em prática. Então, ele é o convergente. E a experiência concreta com a experimentação ativa é o acomodador. Então, tá? Então aquele que tudo para ele é concreto, prático,
enfim, desde o momento que ele aprende até o momento que ele vai para a rua, colocar em prática, viver aquilo, tudo na prática. Vamos falar com mais detalhes agora sobre os estilos de aprendizagem. Vou dar uma definição aqui de estilo de aprendizagem. A gente já falou um pouco, mas eu vou me aprofundar agora. Um estilo de aprendizagem é a maneira em que uma pessoa vê ou percebe as coisas melhores e, em seguida, processa ou usa o que tenha visto. Tá? Então, a maneira que cada um aprende. Se a gente olhar para essa imagem, o que a gente vê aqui? Para ser justo, todos farão o mesmo exame, subir naquela árvore. Então, o professor aqui está passando uma atividade que, segundo ele, vai ser algo justo para todo mundo. No entanto, a gente vê aqui que cada animal tem uma característica. Então, quem é que vai subir na árvore de forma mais rápida? Talvez o pássaro, o macaco. Tá? Esse pinguim vai sofrer, o peixe vai ficar bem ali onde ele está. Tá? Então, cada um tem, né, uma maneira diferente de aprender. Então, um método de ensino que coloca todo mundo do mesmo, que avalia todo mundo do mesmo jeito, é um método de ensino falho. Tá? Muita gente sofre na escola por causa disso. Porque vamos supor que o professor passa uma prova de marcar. Tem gente que não gosta de prova de marcar. Ele não consegue mostrar que ele aprendeu o assunto numa prova de múltipla escolha. Ele prefere escrever. Tá? Então, um aluno que tem uma maneira diferente de aprender, talvez ele prefere que o professor passe uma prova discursiva. No entanto, tem aluno que não gosta de prova discursiva porque ele não gosta de aprender de escrever. Então, ele aprende melhor, ele consegue medir o seu conhecimento melhor numa prova de marcar, de múltipla escolha. Outro prefere fazer, colocar em prática. Ou seja, cada um vai ter o seu método de aprender e de mostrar que aprendeu. E por que eu gosto muito dessa teoria de estilo de aprendizagem? Porque ela tira aquela ideia de que tem umas pessoas mais inteligentes e tem outras pessoas mais burras. Tá? Tem muita gente que fala assim, não, eu sou muito burro, aquele ali é inteligente. Por quê? Porque ele tira nota boa na escola e o outro ali é burro porque tira nota baixa na escola. No entanto, se a gente for observar, não tem um mais inteligente do que o outro. O que acontece é que tem um que aprende de uma forma diferente do outro, que gosta de mostrar esse aprendizado de uma forma diferente do outro, e a escola molda todo mundo no mesmo método, a mesma metodologia de ensino e a mesma metodologia de avaliação. Aí aquele que se dá bem naquela metodologia sai como inteligente, aquele que se dá mal sai como, né, menos inteligente, ou, como dizem por aí, alguém que é burro. Né? Vou falar a linguagem popular aqui. Aí muita gente não leva a escola a sério por causa disso, porque eu não levo jeito para estudar, eu não sirvo para isso. Quando eu falo dessa parte aqui, eu gosto de dar um exemplo, não é um exemplo bíblico nem cristão, mas um exemplo que eu acho que encaixa muito bem. Né? Eu também não me lembro qual foi, eu acho que foi numa palestra do TED que eu vi esse exemplo, sobre educação. A mãe, né, pegou a filha, levou no médico, porque a menina não conseguia prestar atenção nas coisas da escola e ela achou que a menina tinha problema de falta de atenção, enfim. E levou no médico. E chegou no médico, o médico conversou com a menina, e aí o médico pediu para a mãe se retirar da sala. A mãe saiu, ele pegou um som, uma caixa de som lá e ligou uma música. E falou para a menina, dança. E a menina dançou. A menina dançou perfeitamente. Aí ele chamou a mãe da menina e falou assim, a sua filha não é desinteressada na escola, ou porque ela tem problema mental, ou problema de saúde, ou ela é muito burra, não é isso. É que a sua filha, ela gosta de aprender com o corpo, mexendo o corpo. Ela tem uma inteligência diferente. Ela aprende com o corpo, ela tem algo diferente nela, ela dança muito bem sem ninguém ter ensinado para ela. A mãe entendeu o que o médico falou, colocou essa menina numa escola de dança e ela se tornou uma das maiores bailarinas da Rússia. Então, assim, se essa menina ficasse no método tradicional de ensino, na escola, para aprender o que estava sendo ensinado na escola, ela não ia ser nada na vida. Mas ela se tornou uma grande dançarina porque ela aprendia de uma forma diferente, ela gostava de algo diferente. Então, quando a gente fala de estilo de aprendizagem, eu gosto muito porque é algo mais democrático. A gente mostra que todo mundo tem a capacidade de aprender do seu jeito. Então, podemos dizer que a maneira que cada aluno aprende é tão particular que cada um tem seu estilo de aprendizagem. Então, é realmente algo muito particular. Eu aprendo do jeito, você aprende do outro. E cada um aprende de uma forma diferente. Os seus alunos da EBD, cada um aprende de uma forma diferente. Né? E só que aí surge um problema, né?
Porque é assim, o ideal seria identificar como cada aluno em particular aprende, mas seria um absurdo tentar atingir cada aluno com seu estilo específico. Então seria realmente perfeito se você pudesse ensinar para cada aluno de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Seria realmente algo muito, muito, muito bom, porque cada aluno tem o seu estilo de aprendizagem, né? E aí você vai lá e ensina cada um. No entanto, não tem como você fazer isso. E aí, os estudos de Kolbe e outros teóricos conseguiram colocar meio que dentro de uma categoria alguns alunos parecidos. Esses alunos aqui são parecidos, são um pouco diferentes, mas eles são muito parecidos, eles se encaixam nesse estilo de aprendizagem. Esses outros se encaixam nesse estilo. Então, são aqueles 4 estilos que eu falei. A Marlene Lefebvre, no seu livro Métodos Criativos de Ensino e outro livro chamado Estilos de Aprendizagem, ambos publicados pela CPAD, no final, vocês me lembram de eu mostrar a capa dele direitinho aqui, vocês vão ver. Vocês podem adquirir, eu recomendo, tá, esses livros. Ela vai falar bastante de aprendizagem. Ela cita Kolbe, porque ela bebe na fonte do Kolbe, na verdade, né? Então ela vai usar aí a teoria de Kolbe, só que ela usa uma notação um pouco diferente. É aqui que eu quero chegar, quero dizer assim, se você quiser anotar, aí já vai valer bastante isso aqui. Em vez de a gente falar que ele é divergente, o aluno é divergente, a gente vai chamar dele de interativo. Interativo. Por que interativo? Porque ele gosta de interagir. Isso aqui vai fazer todo sentido quando a gente for falar do passo a passo da aula. Então, o aluno divergente, na linguagem da Marlene Lefebvre, é chamado de interativo. O aprendiz analítico, que o Kolbe chamou de assimilador, aqui a gente chama de analítico. É aquele aluno mais metódico, ele aprende de uma forma mais analítica, mais tradicional. A gente vai falar de cada um de forma detalhada daqui a pouco. O aprendiz pragmático, né, que era chamado de convergente pelo Kolbe, né? Então aqui chama de pragmático. Por que pragmático? Porque é aquele que gosta da prática, aquele que gosta de colocar em prática, de fazer, tá? De agir. E o aprendiz dinâmico, que é o acomodador. Então o dinâmico é aquele que gosta de ir além daquilo que foi ensinado em sala de aula. Então, a gente vai usar de forma preferencial a anotação da Marlene Lefebvre. Interativo, analítico, pragmático e dinâmico. Tá? Então, isso aí você realmente pode anotar, que vai ser muito útil de agora em diante. Eu vou repetir sobre eles agora, falando de forma detalhada. Então, só voltando aí, que eu já mostrei essa imagem anteriormente, só para você relembrar, né? Então, está aqui o acomodador ou dinâmico. Agora eu coloquei aqui, ó, acomodador e dinâmico. Na imagem anterior, tinha só acomodador. Então, experiência concreta com experimentação ativa é o dinâmico. É aquele que faz, que aprende na ação e depois ele quer ir além daquilo que aprendeu, colocando ação, mais ação ainda. Tá? Então, ele realmente é muito ativo. Esse é o dinâmico. Observação, agora, experiência concreta com observação reflexiva. É o divergente ou interativo. Tá? Então, o interativo ele é aquele aluno que ele gosta de aprender através de uma experiência concreta, de aquilo que ele vivenciou, que ele participou, que ele pode tocar, que ele pode ver. Ele interage no começo da aula, mas ele mostra isso que ele aprendeu de uma forma mais reflexiva, mais tranquila. Tá? Então, conceituação abstrata, mas experimentação ativa. Pragmático. Tá? O pragmático ele aprende de forma mais abstrata, mas ele quer colocar em prática. Tá? Então, ele é, né, ativo. E o analítico, que é aquele totalmente mais fechado, mais concentrado, que ele aprende de forma abstrata e mostra esse aprendizado através de então, esse aluno que analítico é aquele aluno mais prático. Vamos falar aqui do ciclo de aprendizagem de acordo com a Marlene Lefebvre. Como você vai iniciar a sua aula? Vamos estar para agora a aula. Você começa a sua aula, o aluno já conhece, comece com isso. Tá? Então, vai introduzir a aula, você já dá um exemplo, cita uma coisa, mostra um vídeo, um hino, alguma coisa que faz com que você consiga ir com aquele assunto. Não existe aprendizado do zero, tá? Eu vou ensinar hoje sobre justificação pela fé. Alguma coisa ele sabe desse assunto. Não interessa qual assunto você vai ensinar. Se você for ensinar escatologia para novo convertido,
ele sabe a coisa errado, nem que seja um filme que assistiu na televisão, nos streamings por aí, mas sabe uma coisa sobre o fim dos tempos, sobre anticristo, ele vai saber. E isso você precisa extrair do início da aula. É algo que você prepara a aula, que você estudou, você montou sua aula, o seu slide, não sei, vai lá e fala do assunto novo. Depois você vai aplicar esse assunto novo para ver se funciona. Ver se funciona assim, fazer uma dinâmica, vai um exemplo, vai fazer alguma coisa, mostra realmente algo prático, algo que pode ser colocado para ele ser vivenciado. E, por último, você vai usar esse conceito fora da sala de aula. Use o conceito que ensinou da sala. Você ensinou sobre oração, você pode marcar um dia da semana para orar na casa de alguém, ou marcar uma semana de oração na igreja. Enfim, faça algo além daquilo que você falou em sala de aula. Agora, como que eu relaciono cada fase da minha aula com os estilos de aprendizagem? É aqui que é o que a gente chama de pulo do gato, né? Na primeira parte da aula, que você vai interagir com os alunos para saber o que eles já conhecem, o aluno que mais vai participar é o interativo. Aqui entra a seguinte questão. Todos os estilos de aprendizagem, todos os tipos de alunos, aprendizes, eles vão participar de todas as fases da aula, tá? Todas as fases são importantes para ele. No entanto, tem um que se destaca numa fase e que, se aquela fase da aula for pulada, ele sente falta. Se você chegar na sala de aula, vou lá, Pai do Senhor, vamos lá, abra a Bíblia aí no texto tal, vamos estudar aqui e tal, e já começar o assunto novo, o aluno interativo ele vai reclamar da sua aula. Poxa, o professor nem deu bom dia direito, nem falou com a gente direito, nem conversou, nem sabe como que a gente está, nem procurou saber o que a gente já conhece do assunto. Ele já começa a reclamar, entende? Você pula a parte inicial da aula, o interativo ele sente falta. A partir daí a aula é ruim para ele. Tá? A aula não vai ser muito boa para ele. Então, para você prender a atenção do interativo, você tem que interagir no começo da aula. Então, o interativo ele gosta disso. Depois que você introduz o assunto novo, quem vai participar de forma mais ativa? O analítico. O aluno analítico vai falar assim, agora sim, chegou a parte que eu gosto, que é a parte mais teórica. Então, o aluno analítico ele gosta dessa parte teórica. Quando você faz uma dinâmica, dá um exemplo, faz aplicações do que você ensinou e mostra que de fato aquilo funciona, o pragmático vai falar, sim, essa aula agora fez sentido para mim, porque se ficar só na teoria não serve de nada. Para que eu quero saber isso? Então, é aquele aluno que se pergunta, professor, para que isso serve? Na escola, eu sou professor de matemática também, enfim, quando eu dou aula sobre matemática, cálculo na universidade, por exemplo, ou física, sempre tem um engraçadinho que levanta a mão e pergunta, né? Para que isso vai servir na minha vida? Tá? Então, é um aluno que é pragmático. Se for para estudar algo que não serve para a minha vida, eu não quero, estou perdendo meu tempo. Por isso que a EBD está vazia por aí, tá? Porque tem muito aluno pragmático que vai para a EBD e chega lá, não vê nada que ele pode colocar em prática na aula dele, ele não volta. Não volta. Ele não vai fazer o quê? Como a maioria das EBDs são domingo de manhã, é muito melhor ele ficar em casa assistindo televisão ou indo para a praia ou dormindo do que estar na EBD e sem colocar nada em prática. E vou falar a verdade, ele tem razão. Tá? Se você está dando uma aula e você não faz aplicações práticas, não dá exemplos, realmente sua aula está faltando algo. Isso vale para pregação também. E, por último, o aluno dinâmico, que ele quer pegar aquilo que ele aprendeu e levar além da sala de aula. Ele quer questionar, ele quer, enfim, professor, tá, muito bom que você ensinou sobre amor ao próximo, mas e agora? O que é que a gente vai fazer para mostrar que a gente ama o próximo? Então, se o professor não incentivar, ou pelo menos marcar alguma coisa, envolver esse aluno em atividades práticas da igreja, ele pode desanimar e ver que a EBD não tem conexão com nada prático da vida dele e ele não vai mais para a aula. Tá? Então, eu costumo dizer que a maioria dos alunos que aparecem na EBD são os alunos analíticos, porque geralmente a gente se prende nessa fase aqui da aula e só pensa em falar do assunto. A gente não interage, a gente não faz aplicação prática e nem marca nada após a aula. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de forma mais detalhada.
Os aprendizes interativos, tá? Esses aprendizes interativos é aquele da primeira fase da aula, tá? Mas ele gosta de interagir, já está dizendo aí. Então fica bem fácil para decorar. Primeira fase da aula, você vai interagir, o aprendiz interativo. Eles possuem uma grande habilidade imaginativa, tá? Eles gostam de imaginar, tem uma mente fértil, como a gente diz por aí. E o aprendiz interativo aprende melhor ouvindo e compartilhando ideias. São aqueles alunos que interagem com o professor, seja perguntando, seja compartilhando experiências ou mesmo colocando o seu ponto de vista. Se você é aquele professor chato, que não interage, que não tira dúvida, que não abre espaço para pergunta, que não faz os alunos participarem, o aluno interativo, ele simplesmente desiste da sua aula e a sua aula para ele é uma maior chatice que existe. Então, ele aprende interagindo, tá? Ele aprende interagindo, ele aprende trocando experiência, ele é receptivo. Se tem um visitante, ele que levanta para saudar. Quando termina o culto, ele vai falar com o visitante, ele tenta interagir o máximo que ele pode. Eles são muito amigáveis, não são muito amigáveis com soluções convencionais, pois aprendem melhor em situações que podem gerar ideias. Então, se você chegar com a solução pronta para o problema, ele não vai gostar. Então, ele quer algo que possa todo mundo interagir, debater, discutir e chegar na melhor solução. Ele gosta de trabalho em grupo. Eles têm amplo interesse em cultura, tendem a se especializar em artes, e as pesquisas realizadas por Kolbe mostram que as pessoas formadas nas áreas de humanas e artes tendem a ser interativos. Então, alguém que é formado na área de humanas, geralmente é uma pessoa que interage, que conversa. Se ele for muito fechado, calado, não interagir com ninguém, ele pode não se dar muito bem nessa área. Então, é bem interessante essa parte da formação aí. O outro aprendiz é um analítico. Vamos falar dessa fase da aula, quando você introduz o assunto novo, que você atinge o aluno analítico. Quem é esse aluno? As habilidades dominantes de aprendizagem desse aprendiz são conceitualização abstrata e observação reflexiva. Então, ele é abstrato em todos os aspectos. A grande habilidade desse aprendiz é a formulação de modelos teóricos. Ele gosta mais da parte teórica do que da parte prática de um assunto. Então, ele gosta muito de teoria. Eu falo da minha esposa, que ela é analítica, porque ela fez autoescola e pegou o carro e foi estacionar e tal, e dificuldade para estacionar. Aí ela chegou em casa, pesquisou na internet um manual de como estacionar o carro. Aí ela leu o manual. Sinceramente, aprender a estacionar lendo um manual, para mim, não faz muito sentido. Mas foi ali que ela aprendeu. Quando ela leu o manual e as instruções, ela falou, agora sim. Aí no outro dia ela foi lá e estacionou bem. Tá? Então, ela gosta da parte teórica. Então, para ela ir para a prática, ela tem que ter a teórica primeiro. Tá? Então, gosta de modelos, de teorias e tudo mais. Essa parte teórica é realmente a parte melhor e é a que ele mais gosta. Tá? Os aprendizes analíticos são os alunos que aprendem pelo método tradicional. Por assimilarem bem os conteúdos, geralmente são considerados os melhores alunos. Então, o método tradicional de ensino, onde o professor coloca um quadro ou simplesmente vai falando, não usa recursos didáticos assim diferenciados, imagens, dinâmicas, não faz nada fora da sala de aula, é aquele tradicionalzão mesmo, tá? Aquele estudo tradicional. É isso que ele gosta, tá? Ele se dá muito bem com isso e por isso que os analíticos nas escolas normais aí, do ensino médio, fundamental, são tidos como os mais inteligentes, porque o método tradicional é que é usado. E como ele usa o método tradicional, todo mundo usa o método tradicional para ensinar, é aquilo que ele aprende e aí ele vai se dar bem, tirar nota boa, enfim, é aquilo que ele gosta de fazer, tá? Que ele faz muito bem, tá? Esses aprendizes adquirem conhecimento observando, ouvindo e anotando tudo o que ministra. Associam observações feitas a partir de conhecimentos já adquiridos. Então, em relação à formação superior, eles preferem ciências básicas em detrimento das ciências aplicadas. É assim, quem já fez um curso superior pode talvez ter um pouco noção disso. Física, matemática, biologia, química, são ciências básicas. Tá? Elas formam a base das engenharias, por exemplo, que já são aplicadas. Então, o aprendiz analítico ele tem uma certa tendência de ir para as ciências básicas. Em vez dele fazer medicina, ele prefere biologia, porque biologia está na parte básica, é
né, claro, tem muita aplicação prática, mas tem a teoria. Toda a base teórica da área da saúde está na biologia e na química, tá? A biologia principalmente. Então, enfermagem, biomedicina, medicina é algo prático. E ele fica na parte básica, mais teórica. A mesma coisa, engenharia ou física? Aí ele prefere física, porque é mais teórico. Engenharia já é mais aplicado. Então, geralmente tem essa tendência aí. Por outro lado, os analíticos têm alguns problemas. Eles não gostam de relacionamentos interpessoais, então o professor DBD tem que prestar muita atenção nisso, porque o fato do analítico não gostar muito de relacionamentos não significa que ele não precisa. É aí que entra você assim, usar o estilo de aprendizagem na prática também, nesse seguinte sentido: você percebe que tem um aluno ali que não interage, não conversa com ninguém. Muito provavelmente é um analítico. Aí entra o professor DBD e fala assim, e tenta interagir, tenta colocar trabalho em grupo, tenta fazer ele se envolver, porque tem que ter essa interação. Só porque ele é assim não significa que uma interação não seja algo bom para ele. A interação é bom para todo mundo. Tá? E mesmo ele não gostando muito, ele tem que interagir, senão ele fica isolado de todo mundo e pode ser pior. Desenvolve certas dificuldades para trabalho em equipe, preferem a companhia de um livro ao perder tempo com discussões sem fundamentos para eles. Então tem essas coisas aqui, mas isso aqui, você não vai deixar de fazer um trabalho em equipe com um aluno, porque tem um aluno analítico. Tá? A questão dos estilos de aprendizagem é para você observar qual fase da aula cada um participa mais, mas, de certa forma, em todas as fases da aula, todos vão participar. Tá? Por mais que o aluno analítico não goste de interagir, no começo da aula, pode ser que ele interaja. E isso pode ser algo bom para ele. Tá? Depois entra outra fase da aula que ele vai gostar mais, mas ele faz parte, ele participa de todas. O pragmático. Tá? O pragmático é o aprendiz, né, que tem maneiras de aprender opostas aos interativos, no caso, os divergentes, né, os interativos. Ele se destaca com conceitualização abstrata e experimentação ativa. Está preocupado com a aplicação prática das ideias. Então, o aluno pragmático é aquele que quer saber se aquilo que você está ensinando tem aplicação prática e serve realmente na vida dele. O aprendiz pragmático se diverte com ideias provando se são funcionais. Esse aluno vai testar as teorias no mundo real, analisando se elas são racionais, se funcionam verdadeiramente. O aluno pragmático, ele gosta muito quando você faz uma dinâmica em sala de aula, quando você faz alguma atividade prática, quando você faz, enfim, não sei o que. Pode ser para criança, adolescente. Geralmente, para criança e adolescente é mais fácil fazer uma atividade prática. Para adultos, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas vale a pena a tentativa. Para os adultos, você tentar envolver eles numa atividade prática, alguma dinâmica, é muito interessante. O aprendiz pragmático aprende melhor quando aprender é combinado com o fazer. Se na sala de aula forem levantados problemas, com certeza tomarão a frente, pois gostam de resolver problemas. Então, eles têm essa pegada de resolver o problema, de fazer alguma coisa. Então, em relação à formação superior, eles preferem cursos de ciências aplicadas, por exemplo, cursos de engenharia. Então, ao contrário do analítico, que prefere ciências básicas, esse aqui já prefere mais aplicado. Em vez de biologia, ele prefere medicina. Em vez de física, ele prefere engenharia. Então, ele já vai para a parte mais aplicada. E, por último, né, o dinâmico. Então, só para a gente falar um pouco mais do dinâmico, esse aprendiz é o oposto do analítico. Ele se destaca na experiência concreta e experimentação ativa. Similar aos pragmáticos, o aprendiz dinâmico também gosta de ação, porém não abrirá mão de criar novas situações em cima do que está proposto, devido à sua intuição e se acomodar da sua prática. É assim, o aluno analítico, o aluno dinâmico, ele vai ser parecido com o pragmático, só que ele quer ir além. Tá? Então, fez uma dinâmica em sala de aula, fez uma aplicação do assunto. O pragmático fala, nossa, muito bom isso. Aí o dinâmico pensa assim, tá, peraí, e se a gente fizer diferente? E se a gente fizer de uma forma que envolva outras pessoas? Tá, a gente fez uma dinâmica na nossa classe, se a gente fizer com outra classe. E depois da aula, como é que isso funciona? Como que eu vou colocar em prática no dia a dia? Então, ele quer ir além. Tá? Ele não fica só naquilo ali. Seria, assim, algo absurdo, mas pode acontecer numa aula, de você falar sobre a ressurreição de Jesus e alguém falar assim, e se Jesus não tivesse ressuscitado?
Então, ele é esse aluno do e se isso, e se aquilo. Então, esse aluno dinâmico, ele tem esses questionamentos. Esse aprendiz não temerá assumir os riscos e estará sempre disposto a mudar. Eles adoram o novo, sempre fazendo experiências, utilizando a estratégia de tentar e errar até chegar ao resultado. O aluno dinâmico, ele é aquele aluno que ele não tem medo de errar em hipótese alguma. E trazendo isso para a vida, a gente vê, por exemplo, empreendedores. São pessoas que geralmente, né, não têm medo de errar. Empreendedor de sucesso, geralmente, quando ele tem um negócio de sucesso, é porque ele já teve 10 negócios que quebrou. Tá? Ele já montou 10 negócios, todos quebraram, mas ele não desiste até ele acertar. Então, ele vive fazendo novas experiências até ele chegar no resultado. Tá? Então, ele é insistente, ele lidera, ele tem essa característica de liderança. Se você tiver na sua classe alguém que gosta de liderar, de puxar à frente, tem novas ideias, é uma pessoa criativa, gosta de colocar em prática, muito provavelmente é um aprendiz dinâmico. As pesquisas de Kolbe mostram que esse aprendiz prefere formação em áreas técnicas ou práticas como negócios. Como são bons de relacionamento, liderança, conseguem ter bons resultados no ramo empresarial, como eu falei. Né? Então, é aquele empreendedor, aquela pessoa que lidera na empresa, que puxa à frente. Ele tem essa característica de liderança. Tá? Não é que os outros não conseguem liderar, que os outros também podem conseguir, podem estudar sobre liderança, mas parece que o dinâmico tem isso assim por natureza, ele sabe liderar desde criança. Todo mundo brinca daquilo que ele quer brincar, porque ele sabe puxar à frente. Todo mundo quer brincar de uma coisa, ele quer brincar de outra, e ele ganha. E de repente, né, ele sozinho, que queria algo diferente, consegue conquistar os outros. Então, o aluno dinâmico, ele tem essa característica, né, de conquistar, de liderar, e aí ele é muito útil na EBD, se você pode usá-lo na EBD para puxar à frente dos projetos, um projeto de visitar um hospital, um projeto de distribuir cesta básica, um projeto de fazer oração, qualquer coisa, tá? Um curso, uma aula extra, enfim, qualquer coisa ele pode puxar à frente e ajudar muito o professor nessas atividades que vão além da sala de aula. Vamos só recapitular aqui. Na primeira fase, você interage com a turma, porque o aluno interativo precisa disso para aprender melhor. Na segunda fase, você ministra a aula com assunto novo, porque o aluno analítico precisa de aprender coisas novas. Na terceira fase, você testa o novo conceito na sala de aula, porque o aluno pragmático precisa desse teste para a aula fazer sentido para ele, que é a aplicação prática, né? E a quarta fase, você propõe algo para fazer durante a semana, porque o aluno dinâmico precisa ir além da sala de aula. Então, esse ir além da sala de aula pode ser envolver os alunos da EBD numa atividade prática que já acontece na igreja. Eu vejo muita falta de conexão da EBD com as atividades da igreja. Então, às vezes, a igreja tem a Secretaria de Missões, tem um grupo de missões. A igreja tem a Secretaria de Assistência Social, aí tem as pessoas que trabalham nessa secretaria, distribuindo cesta básica, visitando as pessoas. Às vezes, na igreja tem a parte de visita a hospitais, um departamento de visita. Aí tem o outro departamento que trabalha com cursos na igreja, capacitação. É claro que aqui eu estou dando ideias assim que pode ser que tem em uma igreja, não tem em outra, e pode ser que uma igreja grande tem tudo isso, tá? E aí, esses departamentos, essas atividades da igreja, elas parece que não têm conexão nenhuma com a EBD. Isso, para mim, é um prejuízo muito grande, porque os alunos da EBD podem muito bem trabalhar nesses departamentos, podem muito bem ajudar nessas atividades. Então, o aluno da EBD ele pode ser muito mais ativo. E isso acaba que essa conexão não acontece muito. Uma coisa que eu falo muito nas igrejas, que eu defendo, o líder de jovem deve ser o professor de jovens. O líder de adolescente deveria ser o professor de adolescentes da EBD, tá? Porque fica uma coisa sem conexão. Um é o líder, o outro é o professor. E aí, às vezes, acaba marcando até eventos no mesmo dia. Às vezes a liderança fala assim, no domingo de manhã a gente vai cantar em uma igreja que a gente foi convidado para um congresso. Aí é para ir a EBD, fica onde nisso? Então não tem uma conexão. Então tem que ter essa conexão, né, da liderança de jovem com o professor da EBD e além dessa conexão de liderança e EBD, mas com outras atividades da igreja. Então quando você faz isso, você faz com que a sua EBD se torne mais, assim, não vou dizer que é mais importante, porque ela já é importante, mas torna mais visível. As pessoas começam a enxergar e dar mais valor para a EBD, porque vê que
quem está na IBD está participando ativamente da igreja. E isso que é importante, porque você aprende a teoria e coloca em prática. Para a gente encerrar, eu vou dar aqui um exemplo de aula. Como seria um exemplo de uma aula usando os estilos de aprendizagem? Então, eu vou colocar um exemplo simples, nada muito complicado, mas que pode ilustrar bem isso aqui. Tema da aula: orando como Jesus ensinou. Numa primeira fase, o professor vai interagir com os alunos, falando sobre a vida de oração deles. Vai perguntar se todos sabem orar, se eles oram todos os dias, se eles já perceberam que suas orações foram respondidas, dentre outras perguntas. Então, o professor pode perguntar sobre isso, saber o que eles já conhecem sobre oração. Se eles têm uma vida ativa de oração, pode passar um vídeo contando um testemunho, enfim, tá? O importante é interagir e conhecer mais dos seus alunos nessa primeira fase, tá? Vai fazer. O que eles sabem sobre oração? Nessa fase, vou estar com preparo. Então, é bem interessante aqui que essa fase da missão, você pode repetir um guide, fazer uma dinâmica, enfim, vai variar a sua metodologia de ensino. Você vai, por exemplo, pegar ela que Jesus é nosso e ensinar a ação do Pai Nosso. Como que Jesus estruturou essa oração, quais são os ensinamentos que a gente tira dessa passagem, porque, querendo ou não, essa passagem está ali no contexto que Jesus está ensinando os discípulos a orarem. E aí o professor usa essa passagem, faz a exegese do texto, isso de antemão, né? Então, primeiro C, segundo C, terceiro C, que eu falei lá no comecinho da aula, conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto, é a parte de preparação da aula. Então, o professor ele vai pegar essa passagem da oração do Pai Nosso, vai interpretar, vai fazer exegese, vai montar a sua aula, vai montar o seu slide, e aí ele vai ministrar nessa fase, é a segunda fase da aula. Qual é o aluno que participa mais aqui? O aluno analítico, né? O analítico é o que gosta mais. Então, na primeira fase, o aluno interativo. Na segunda fase, o aluno analítico. Na terceira fase, o professor já conseguiu entender o quanto seus alunos entendem do assunto, já ensinou o assunto novo e agora ele tem que testar esse novo conceito ensinado. Então, muitos alunos vão se perguntar: como que realmente eu uso isso? Como colocar isso em prática? Será que tudo isso que o professor ensinou funciona? Então, se o professor ensinou sobre oração, deu a sua aula, mostrou a exegese do texto lá, estruturou o seu ensino de forma bem didática, o aluno pragmático vai se perguntar: tá, e como que eu aplico isso na minha vida? Qual a aplicação prática disso? Como é que será que isso funciona? Então, o professor pode fazer uma oração em sala de aula, ele pode pegar os alunos, vamos fazer uma oração aqui, pode pedir para eles escreverem uma oração, e aí depois, na outra semana, saber se essa oração foi respondida ou não. O que mais o professor pode fazer? O professor pode pegar um vídeo contando um testemunho de alguém que fez uma oração e foi respondido e recebeu uma bênção, então serve também. Tá? Enfim, vale a sua criatividade para ilustrar e aplicar de forma prática esse ensino sobre oração. A quarta fase da aula, muitos alunos podem estar se perguntando o que fazer depois de tudo isso. E agora, além disso? Então, o professor tem que orientar a aplicação desse conceito após a aula, fora da sala de aula. Então, o importante aqui é fazer com que o conceito seja aplicado na prática mesmo, no dia a dia. Nesse caso, a oração, uma aula sobre oração, você pode marcar a oração na casa de alguém, você pode marcar a oração no hospital, você pode marcar uma oração na igreja, você pode fazer uma campanha de oração de uma semana, oração 5 da manhã, ou quem sabe oração em casa, mas todo mundo junto, né, no WhatsApp, por exemplo, monta um grupo do WhatsApp e aí manda mensagem, e enfim, tá? Aí vale a sua criatividade. Mas o importante é você levar esse novo conceito de oração que você ensinou para além da sala de aula, né? E não ficar só no básico ali da sala de aula, mas que isso seja algo vivido na prática. Então, eu vou encerrar aqui a minha aula, né? Como eu tenho mais uns 5 minutinhos, eu vou só passar aqui rapidinho mais uma parte
só para você compreender melhor essa estrutura. Tá? Vamos lá. Quando você for ministrar uma aula, aqui eu vou passar bem rápido, tá? Mas depois você vai ter esse slide, enfim, você vai poder ver melhor com mais detalhes. Você vai fazer uma revisão da aula anterior e das aulas anteriores, tá? Fazer uma revisão, porque toda aula da EBD tem conexão com a outra, tá? Você ensina um assunto e o próximo assunto está conectado. Então, isso é muito importante você fazer essa revisão. Você vai definir os objetivos da aula, isso já tem uma revista da EBD, mas se não tiver, você pode preparar esses objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos, e não saber se esses objetivos foram alcançados. Aí você vai para a introdução da sua aula. Na introdução, é justamente aqui a parte que a gente falou anteriormente do aluno interativo, que você vai saber o que os seus alunos já sabem do assunto, tá? Então, aqui eu estou colocando uma estrutura mais completa para você compreender que uma aula da EBD, ela precisa ser organizada, tá? Você tem que organizar. Você chega na sala de aula, você revisa o tema anterior, você fala os objetivos e você faz a introdução. Aí, na introdução, que você vai dizer, olha, vamos ver o que vocês sabem, a parte do interativo, tá? Então, o aluno interativo. Aí, depois, você fez aquela parte da introdução, usou dinâmica, enfim, pode usar dinâmicas. Você vai para a administração do assunto. Como a gente já falou, é a parte aqui que o aluno analítico mais ama, mais gosta, administração do assunto. Então, você ministra o assunto que você ensinou, tudo mais. Tá? Aí, depois, você vai para a aplicação do assunto ensinado, que é a parte do aluno pragmático, que é o aluno pragmático mais gosta, o aprendiz pragmático, ele vai querer colocar em prática aquilo que você ensinou. Então, aqui, eu estou passando rápido porque a gente já falou disso anteriormente, né? Só complementando aqui. E na última parte, conclusão e apresentação do próximo assunto. Então, quando você faz a conclusão do seu assunto, você deve contemplar o aprendiz dinâmico, como eu falei, ele gosta de ir além daquilo que foi ensinado, e aí você vai traçar algum projeto durante a semana para ser realizado, alguma coisa, alguma atividade que os alunos vão se envolver. Tá? Então, aqui, por exemplo, brainstorming. Brainstorming é chamado a palavra em inglês para tempestade cerebral, onde o professor ele vai fazer ideias, gerar ideias para alguma coisa. Por exemplo, a gente falou sobre oração, vamos fazer um projeto de oração durante a semana. O que a gente faz? Aí um pode falar, orar no hospital, orar na casa de alguém, orar isso, fazer aquilo. Anota todas as ideias, depois ele elimina aquelas mais absurdas, debate a turma junto ali, debate as que sobraram e escolhe uma, a ideia vencedora. Então, isso é a tempestade cerebral ou brainstorming. Você pode fazer isso para definir que atividade vai ser realizada após a aula. E o aluno dinâmico, ele vai gostar muito dessa parte, porque ele tem muitas ideias, ele quer mostrar as suas ideias. Então, a gente chegou aqui no final da nossa aula e, bem,